estudos e conceitos de ciência de dados e inteligência artificial. Bom, hoje o assunto é ciência de dados. A parte introdutória, o que envolve as áreas de estudos envolvida. E, só lembrando, como todo canal no YouTube, né, se você acha, julga que o canal contribui, curta, compartilhe, comente, sugira novos temas, tá? Faça parte dessa grande comunidade. E vocês estão falando com uma pessoa que em breve se tornará referência em ciência de dados e inteligência artificial. Então vamos lá. Ciência de dados, conceitos. Qual que é o principal conceito que a gente vai enfatizar aqui? Da ciência de dados enquanto área interdisciplinar e multidisciplinar, tá? A ciência de dados, esse é o diagrama de Venn que a gente fala, ela é uma área multidisciplinar. Então, no círculo azul, nós temos a linha toda matemática e numérica e estatística da ciência de dados enquanto área. Tanto que a principal área, mas não menos importante que as demais, tá? É matemática e estatística. Por isso que elas têm uma exclusividade, elas não interseccionam com nenhuma outra grande área, tá? Como matemática e estatística, o que que a gente vai observar? A gente vai pensar sobre os dados, coletar esses dados, extrair os números, o que esse número reflete e as estatísticas, o que esse número fala para a gente enquanto dado, quais percentuais, quais quantidades, tá? Quais modelos matemáticos e modelos estatísticos nós vamos utilizar. Tendo feito isso, nós vamos para a análise de dados, tá? Eu vou explicar de uma forma mais pura, depois eu vou relacionar cada uma, vou relacionar as áreas. A análise de dados enquanto área pura, ela vai pegar esses dados brutos gerados por toda a matemática e estatística envolvida e vai, de uma forma geral, classificar, olhar para esse dado e saber se ele é um dado estruturado, está numa tabela, ou não estruturado, que não está numa tabela, ou semi-estruturado, que ele tem uma organização mínima, mas não no formato de tabela, tá? Formato de tabela é dado que nós chamamos dados estruturados. E vai olhar, bom, o que eu posso, quais as possibilidades desse dado, desses dados, desses modelos matemáticos. E vai disponibilizar, e isso eu vou falar na competência, quando a gente vai falar do quadrado inferior, e vai disponibilizar as ferramentas para isso e como processo. Mas, a priori, dentro da esfera de matemática e estatística, ele vai olhar para as possibilidades desse dado, desse modelo, tá? O aprendizado de máquina, nesse contexto, vai olhar para a questão da automação. O que que eu posso automatizar, viabilizar e tratar e limpar, com limpar e tratar para esses dados previamente coletados, tá? E ao centro a gente tem a ciência de dados como área, integrador e centralizador. Bom, a análise de dados desse aspecto matemático, ele vai mais classificar, identificar as possibilidades dos dados, podemos dizer assim. O aprendizado de máquina, ele vai pegar esses dados pré-analisados e esses modelos e todas as estatísticas geradas até então que estão brutas e vai olhar o que eu posso automatizar, o que eu posso tornar dinâmico, tá? O que eu posso, quais as possibilidades, o que eu posso tratar, tá? E o aprendizado de máquina aqui, ele começa a olhar, bom, esse conjunto de dados precisa estar num padrão. Ele não está completamente no padrão. Ele precisa de um tratamento. Ele tem dados ausentes. Qual é a alternativa para esses dados ausentes, por exemplo? Ele vai ter essa linha, tá? Dentro da ciência da computação, a ciência da computação, o aprendizado de máquina, ele vai ajudar a definir quais os softwares, quais os algoritmos de aprendizado de máquina são mais adequados para automatizar esse tipo de problema. Que
foi trazido pela matemática e estatística e a análise de dados, tá? E a ciência da computação, como grande área, ela vai se responsabilizar pelo software e os algoritmos e até a engenharia de software entrando nos processos e gestão de projetos, tá? E a ciência da computação, como área que define o software e os algoritmos que são utilizados, também compõe o lado esquerdo nesse círculo que ficou marrom. A parte inferior, no círculo amarelo, são as competências de gestão de projetos. Daí nós temos a engenharia de software para definir os softwares e o processo e a análise de dados. Na análise de dados eu vou escolher, vou selecionar qual software é mais adequado para visualização, qual framework eu vou aplicar que vai fazer mais sentido para esse tipo de problema dentro desse processo, dentro desse conjunto de tarefas. E para orquestrar e gerenciar tudo isso, nós temos as competências de gestão de projetos. E todas essas grandes áreas formam a ciência de dados, tá? Para eu definir se vai ser um algoritmo tipo, sei lá, um algoritmo de regressão linear, eu preciso ver, olhar para esse dado e ver se é um dado histórico, se, tá? Olhar para um conjunto de características. Da mesma forma, eu quero dashboard XPTO. Qual é a ferramenta que me gera essa possibilidade? E, de acordo com os softwares de banco de dados que está aqui dentro da análise de dados que eu vou utilizar, qual a ferramenta que vai facilitar um pouco mais o processo e a vida e gerar insights? Daí eu coloco aqui na análise de dados. Tá ok? Então, o que vale ser ressaltado é a ciência de dados é uma área multidisciplinar. Como área multidisciplinar, ela faz uso de um conjunto de dados específicos, um conjunto de áreas específicas, tá? E as áreas comuns para o estudo da ciência de dados é, são, né, porque são mais que uma, são matemática e estatística, a análise de dados, o aprendizado de máquina, a ciência da computação como grande área, a engenharia de software, as competências de gestão de projeto e esse conjunto de aprendizados periféricos e profundos formam a ciência de dados, a profundidade e a dimensão da ciência de dados. Tá ok? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, teça comentários, curta, compartilhe, comente e até a próxima, que vai ser em breve.